Gente, só vou dar mais uns 2 minutinhos, tá? O pessoal tá acabando de entrar. A gente já começa já. Professor, Estou aqui, pode falar, Rá. a Ivanilda, ela passou mal, ela acabou de chegar do PS, ela mandou avisar para o senhor que ela não está bem de saúde e que ele pediu para avisar. Tá, obrigado. Eu já anoto aqui já, tá? Pode ficar sossegado. Tá bom? Obrigado. Obrigada eu. Vamos lá? Acho que já deu, né? O pessoal deve ter chegado já. Quem chegou, chegou. Quem não chegou, vai chegando. Vamos lá. Todos estão me ouvindo corretamente? Sim, não, talvez. Quem sabe? Sim. Legal. Falou, Ingrid. Vamos lá. Eu vou começar, então, a voltar onde a gente estava, né, nos itens. Vamos lá. Começaremos. Lembrando vocês que eu não esqueci das atividades, hein? 3 pessoas semana passada me mostraram, estou esperando hoje o restante, quem tiver aí. Mas vamos lá. Vamos voltar ao contexto da atividade.
Bora. Então a gente vem falando um pouquinho, refletindo sobre a cultura do brincar, né? São inúmeras possibilidades, já comentado sobre isso. Essa cultura é uma realidade dinâmica. Existem inúmeras brincadeiras a nível mundial, a gente já comentaram sobre isso. Vamos lá. Homem ser essencialmente lúdico. Vamos lá. A ludicidade promove ligações da criança com o processo educacional, porque a criança só compreende o mundo pela via do brincar. O que vocês acham dessa afirmação aqui do autor, gente? Pergunto para vocês. E aí, pessoas, vamos lá, se manifestem. O que vocês acham dessa afirmação? Eu acho que faz sentido, porque para a criança compreender o mundo, ela precisa socializar, e a ludicidade permite isso, né? Sim. Só complementando o que a Ingrid falou, né, quando a gente fala do lúdico, Freud, né, que foi aí o pai da psiquiatria, ele coloca que você aprende mais sobre uma pessoa em 1 hora de brincadeira do que em 1 hora de conversa. Né? Por quê? Porque, na realidade, quando a pessoa, indiferente se for criança ou se for adulto, quando ela começa a brincar, ela, na realidade, mostra quem é. Né? Então, por exemplo, você vê uma criança brincando, você sabe que ela é mais fechada, que ela tem como fazer mais amigos, se ela é individualista, tá? Então, a brincadeira demonstra muito quem é a pessoa. Né? E Freud, na realidade, vem colocando isso. Eu tenho aí como segundo itemzinho, né? A educação deve trabalhar com o propósito de dar sentido às experiências das crianças e favorecer seu potencial criativo. Né? Então, quando a gente fala sobre a educação, a educação, na realidade, ela é voltada para esse processo, né? Para o processo do processo criativo. Né? Então, ser criativo, na realidade, né, é muito importante. Né? Então, o processo do brincar, ela desenvolve muito isso, a criatividade. Eu estava esses dias, fui na casa de uma amiga minha, e ela estava com o sobrinho dela. E aí o menino tem 4 aninhos. Né? E o menino, assim, na fala, ele ainda tem vários problemas. Mas no processo criativo, o menino é fantástico. O menino fazia umas brincadeiras, eu ficava olhando ele brincando. Ele pegava a tesourinha, cortava. Tio, eu fiz um boneco. Né? Esse é o fulano. E aí brincava, tal. E aí ele pegava uma corda e fazia um outro bonequinho, amarrava, fez uma cabecinha com os bracinhos, com a corda, muito legal. Então, quando a gente coloca, né, nesse processo de criatividade, a brincadeira desenvolve muito isso, né? O ser criativo da criança. Né? Então, às vezes a gente começa a conversar, né, e fala para umas pessoas, fala, gente, vocês precisam fazer isso ou fazer assado, né? A pessoa fala, eu não sei como, não sou criativa. Não é criativa, não. Todo mundo é criativo. Na realidade, as pessoas precisam desenvolver a sua criatividade primeiro. Né? Acho que todos vocês aí na sala têm um processo criativo desenvolvido. Né? Até porque vocês estão nesse ramo, né? E assim, a gente vê muito isso. Né? Eu sei, assim, quem tem... foi a Jennifer, eu acho. A Jennifer está na sala? Eu não sei. A Jennifer está em sala? Sim, não, talvez. Eu acho que não. Ah, tá sim. A Jennifer está na sala. A Jennifer, eu acho que ela fez... Você fez marketing, não foi, Jennifer? Foi isso? Chegou a iniciar marketing, não foi? Publicidade. Isso aí. A publicidade, né, mexe muito com o processo criativo, até o 5º. Devia ter terminado, hein? Faltava só um semestrezinho. Um não, né? 3. E aí,
o que acontece, né, quando a gente fala em ser criativo, né, igual a Jennifer fez publicidade. A publicidade ela desenvolve muito o processo criativo da pessoa, né, o marketing, publicidade, né, e isso é legal. Né, quanto mais criatividade você tem, né, mais você se desenvolve também como pessoa. Isso é muito interessante. Eu tenho aqui o terceiro item, a gente até comentou isso numa das aulas passadas. Vamos, o Lucas também não presta. Vamos lá. Dentro do contexto das aulas passadas, sobre o professor, né, como mediador. Né? O professor é mediador entre as crianças e o conhecimento, tendo sua relevância na formação lúdica. Né? Imaginem se vocês, como docentes, não tivessem esse processo criativo desenvolvido. Imaginem isso. Na realidade, vocês não poderiam passar e não conseguiriam desenvolver o processo lúdico na criança. Vocês, na realidade, têm uma grande importância de mediar, né, o conhecimento, a cultura e o desenvolvimento desse processo na criança. Ser lúdico tem um grande desenvolvimento nessa criança e vocês são o pilar principal para isso. Então, vocês têm grande responsabilidade. Eu tenho o quarto itemzinho. Deve estar disposto a brincar e às vivências lúdicas com as crianças, para experimentá-las com o mesmo prazer de antes. Quantas vezes, aí, quem trabalha em escola, ou vocês já devem ter visto, a professora manda fazer e não faz? Fala assim, façam isso. E ela fica olhando. Quantas vezes vocês já vivenciaram isso? Ou até na própria vida de vocês em aula? Pergunto para vocês, já passaram por isso alguma vez? Já vivenciaram esse processo? Eu já vi muitas vezes. Eu já. A professora mandar fazer e fica olhando as crianças fazerem. Né? E aí, Várias vezes. sim, muitas vezes. Né? E aí é que tá. Lembrando que vocês são espelho dessas crianças. Quando vocês participam da atividade, do processo de interação, na realidade ela tem vocês como espelho. Legal, a professora está fazendo, o negócio é legal. Né? E fora isso, né, ela também vai vivenciar esse processo. Às vezes ela fala, não vou fazer porque eu que vou orientar, então não vou fazer. Não, é legal também participar desse processo. Né? Porque a criança tem esse contexto muito desenvolvido. Né? Ela nota essas pequenas relevâncias, né, quando vocês dão atenção a ela ou não. E isso é muito importante vocês começarem a fazer e anotar aí. E por último, eu tenho um outro item. Né? A brincadeira é um espaço de conhecimento de si mesmo. Todas as possibilidades individuais e do mundo, relações, formas de lidar com o outro e os demais. Oi, fala. Está no item 3, homem ser essencialmente lúdico, senhor? Oi? Estou dando no item 3, né? Tá bom. Isso mesmo, no último item já. É. Tá bom? Tá. Eu só estou explicando cada subitem desse. Vamos lá. Então, o que acontece, né? Quando a criança brinca, né, ela começa a desenvolver sua lateralidade, ela começa a perceber os seus amigos ao redor, né? Ela começa a perceber quem é ela, né? O que ela está fazendo de pertencimento nesse mundo, né? Então, muitas vezes, nesse processo de interação com ela mesma, né, é o processo de desenvolvimento dela. Né? Se ela não tem isso, é uma falha e é uma fase que ela deixa de ter. Né? Então, isso vai prejudicá-la mais à frente. A gente vai ver depois, na parte da psicomotricidade, né, o que essas crianças deixam de aprender. Né? Isso vocês vão ver que é muita coisa em cada conteúdo desse que ela não vivencia. Vamos lá. Próximo item.
De acordo com Benjamin, 8.4, a cultura do brincar, o interesse pelos brinquedos como concretização da atividade em si, teve sua origem na Alemanha, em lugares não especificados. E a gente veio falando disso lá na frente, um pouquinho, a gente já até bateu sobre isso, né, que os primeiros brinquedos foram feitos de madeira. Né, e Benjamin vem afirmando isso. A habilidade da criança na escolha e adaptação de objetos de diferentes formas, tá, com a intenção de utilizar nas suas brincadeiras, segue como uma forma de reprodução de sua fantasia e de sua autoexpressão. Assim sendo, aí o Benjamin vem colocando, né, quando mais atraente, né, no sentido corrente, forem os brinquedos, mais distantes estarão de seu valor como instrumentos de brincar. Né? Então, Benjamin vem colocando muito isso, né, que a criança ela se adapta, né, ao que tem, tá? E ela também segue formas de reprodução, né, da sua fantasia. Então, por exemplo, quantas de vocês não brincaram de ser professoras? Ah, mas a professora não tinha lousa. Não precisa de lousa. Né? Às vezes você pega lá uma agenda velha da sua mãe, pegava, né? Fazia de caderninho. Né? Às vezes, quantas vezes a mãe deve ter brigado? Você riscou meu caderno, você riscou minha agenda. Né? E aí brigava com vocês. Né? Quantas de vocês já passaram por isso, por exemplo? Né? Quantas de vocês já pegaram alguma coisinha e fizeram como lousa? Né, um pedacinho de madeira, arranjaram um giz na escola, e aí foram fazer esse processo de riscar madeira, de brincar, ou pegar um caderninho, né, para fazer esse processo aí do teatro em si, né, da reprodução da fantasia. Né? Fora isso, outras coisas, né, as brincadeiras, às vezes você se imagina naquilo. Né? Será que esse processo imaginário, né, como é que ele vai atuar, de que forma? Isso é muito positivo na realidade, tá? No processo criativo. Vamos lá. Brincar como ferramenta de aprendizagem na infância. Para haver aprendizagem pelo viés do brincar na escola, buscamos, por meio de suas práticas, inseri-la no processo de aprendizagem. E aí é uma pergunta, na realidade, né, que ele vem fazendo. E aí, de que forma, né, nós podemos introduzir na escola, né, dentro do processo prático, as brincadeiras, por exemplo? Vocês acham que eu consigo introduzir uma brincadeira para a alfabetização? Ou eu tenho que fazer aquela alfabetização da forma primária, né? A, B, C, D, E, e lá na lousa? Ou tem como eu fazer um jogo ou montar um jogo no processo de alfabetização? Eu acho que vocês já fizeram até isso com a professora Paula. Não fizeram, gente? Ou eu estou viajando já? Sim, professor. A gente já fez muito isso. Eu acho que hoje o que mais existe no mercado é jogos para alfabetizar, né? E aí, Muita coisa. vocês verem qual é a diferença, né, Beth? Você acabou de falar agora. Qual é a diferença, eu pergunto para vocês, de eu fazer uma alfabetização deste jeito e de eu fazer uma alfabetização convencional? Na apostila, uma alfabetização naqueles muraizinhos. O que vocês acham? Qual é a diferença de tudo isso? A diferença é que a criança ela vai aprender de uma forma muito mais significativa. Na realidade, a aprendizagem dessa criança fica mais fácil. Né? Ela tem uma vivência. Exato. Isso mesmo, Priscila. Ela tem uma vivência, na realidade, né? Absorção do conteúdo dela enquanto o processo de brincar. Lembra que eu falei, a gente veio falando lá no começo, né? Que quando a gente aprende pelo brincar, o processo de aprendizado é mais significativo. Né? Então, ela consegue absorver mais esse conteúdo do que pelo método convencional, vamos dizer assim. Tá? Ele vem dando até uma resposta aqui, né, o autor. A resposta está exatamente nos profissionais que se utilizam desses recursos.
estudando, transformando e recriando aquilo que ora era apenas diversão. O brincar em algo que pode ir além, promovendo o prazer e estimulando o aprendizado. Né? Então, quando a gente fala, na realidade, nesse contexto do brincar, com o intuito educativo, né? Desculpa, no brincar com o intuito de educar, do aprendizado em si, né? Ele tem uma absorção melhor para essa criança. Então, ela lembra da atividade e lembra, na realidade, do processo do educar dela, do aprendizado dela, com mais facilidade. Tá? Então, para vocês, isso é primordial. Né? Então, por que, na realidade, né, vocês têm... E aí eu pergunto para vocês, por que vocês têm a brinquedoteca lá na faculdade? Vocês sabem disso? O porquê da brinquedoteca na faculdade, pessoas? Deve ser para o educando ter experiência para quando sair na prática, né? Porque aquilo só vive mais fechado. O Lucas até tentou abrir, né? Teve força de vontade aí. Mas é complicado. Né? Mas a brinquedoteca está ali, na verdade, para vocês terem essa pré-orientação, né? Do brinquedo como processo lúdico educativo, não só como processo lúdico. Né? Então, a gente tem que, na realidade, vocês, né? Teriam que vivenciar isso na prática, no processo. Mas aí com essa pandemia também, já complicou muita coisa. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Então vamos lá. Lucchesi, né? Ele coloca o seguinte: a atividade lúdica propicia uma experiência de plenitude. Quando nos entregamos a ela, nos envolvemos por completo. Estamos inteiros, plenos, flexíveis, alegres, saudáveis. Brincar, jogar, agir ludicamente exige uma entrega total do ser humano, corpo e mente ao mesmo tempo. Complementa ainda que a atividade lúdica é aquela que relaxa os terminais nervosos. Então, olha só que legal, né? Lucchesi, ele vem caracterizando a ludicidade, né, como um contexto educativo e de absorção ainda melhor do que os métodos convencionais. Né? Então, ele coloca que o brincar, né, ele, além de trazer esse processo educativo com mais flexibilidade e mais absorção, ele também desenvolve, né, ele deixa, na realidade, as terminações nervosas, né, com mais flexibilidade. Então, olha só que legal, né? Isso daí é um contexto de um pesquisador, né, com um processo neurológico do brincar. Né? Então, isso é muito interessante. Vamos lá. A criança na educação infantil. Novas formas de se conceber a educação e de se contextualizar a criança passaram a solicitar uma discussão sobre o tema. O professor só terá conhecimento da função da educação infantil, bem como seu papel do desenvolvimento biológico cognitivo da criança, com respaldo teórico, estudos específicos da criança de 0 a 6 anos, proporcionados por meio de uma formação de qualidade. Então, vocês já tiveram, né, e eu vou relembrar vocês com algumas coisas, vocês já tiveram com 2 ou 3 professores esse processo de desenvolvimento da criança, né, do 0 ao 6, que é o básico onde vocês têm que atuar. Né? Então, vários professores de vocês já vieram falando quais as fases de desenvolvimento. Eu tenho Piaget, Vygotsky, né, e outros autores que comentam sobre isso. Mas também é legal vocês, como educadores, pesquisarem também sobre esse processo. Quanto mais conhecimento vocês têm, mais vocês poderão falar sobre esse processo. Né? E é legal para vocês isso.
primeiramente o processo biológico, depois o cognitivo da criança, tá? Por quê? Às vezes você vai no pediatra, né, e o pediatra vem falando algumas coisas da criança. Olha, a criança precisa isso, precisa daquilo. Mas o pediatra, ele na realidade só tem um lado da criança, né, que é o lado biológico. Então, o lado físico, biológico, é o que o pediatra basicamente tem, né? O cognitivo da criança, né, aí teria que ser um psicólogo, teria que ser um psiquiatra, para que possa desenvolver esse lado cognitivo também. Mas o médico em si, né, ele vem falando, às vezes ele fala algumas coisas que não é o correto. Ele estudou para um contexto e ele acaba abrangendo o outro, né? Vocês, na realidade, eu não digo tanto o biológico físico da criança, mas o cognitivo vocês entendem mais do que ele. Tá? Então, olha só, né? Às vezes você fala assim, o médico, né? A gente fica para trás do médico, né? Fala, pô, o doutor sabe. Não, o doutor não sabe. O doutor sabe uma parte, né? Um fragmento, na realidade, que é o que ele estudou. E vocês sabem outro fragmento, que é o que vocês estão estudando. E isso é muito interessante, né? Nós, na realidade, que eu me incluo no meio, né? Muitos dos médicos se acham, né? Que alguém já foi algum médico que, por exemplo, se achava o dono do lugar, por exemplo. Eu já fui em um, né, que era um cardiologista. E aí, eu entendo até pela parte física de algumas coisas, né, de biológico físico, mas o cardiologista falava e eu já sabia muita coisa do que ele estava falando. E ele falava assim, você tem que emagrecer, né, senão você vai ter alguns problemas, tal, não sei o quê. E aí eu olhava para o cardiologista, pô, o cara era o dobro de mim, né? Aí você fala, cara, o cara vai morrer na minha frente, que tá mais gordo que eu, e tá me dando uma lição de moral porque eu tô gordo, né? É complicado, né? Assim, é quase que você fica falando, pô, ele sabe do conhecimento e não se instrui no conhecimento. É complicado. Não, vocês já não passaram por algum contexto? Eu digo, mas não faço o que eu faço. É isso aí. É isso aí. Né? É igual você vai, por exemplo, nos advogados, né? Muitos advogados hoje têm um contexto de advogado de família, né? Onde eles tentam passar um conteúdo de mediação nesse processo, né? Mas ele não é psicólogo para ficar mediando, né, relações, por exemplo, né? Assim, às vezes as pessoas elas ultrapassam o limite do que podem ou não, né, das suas profissões, né? E assim, o advogado mesmo, não tenho nada contra, né, mas você vai, por exemplo, nos advogados, primeira coisa que ele fala, você fala assim, ô seu fulano, olha, seu fulano não, a doutor, né? Aí você fala assim, mas doutor por quê? Porque eu sou advogado. Não, você não fez doutorado. Se eu fizer doutorado, isso é doutor. Fora isso, você não é doutor. Você, na realidade, é um graduado, um bacharel. Eu posso falar, seu bacharel fulano, tudo bem, né? É a mesma coisa o médico, né? Muitos médicos, se você não chama ele de doutor, né? Ele fica com raiva, né? Tá lá, doutor Valdir, seu Valdir, seu Valdir não, é doutor, né? Você fala para o médico, o senhor fez doutorado para ser doutor? Né? É verdade, eles não têm às vezes eles não têm esse conhecimento e se acham mais do que nós que somos professores, né? Pelo contrário, nós educamos eles, né? A base primária da educação deles somos nós, né? Então, qual é a diferença? Na realidade, nós somos até melhores do que eles, se a gente for pensar para analisar. Então, olha só, né? Esse é o contexto, né? Assim, talvez, e isso é um erro, né, muito grande no nosso país, até do percentual salarial, né? Assim, no nosso país, eles pagam muito pouco a professor, pouco mesmo, né? Enquanto advogado, médico,
e outras profissões têm um salário basicamente quase 10 vezes maior que o nosso. Né? Qual é a diferença deles para a gente? Se na realidade somos nós que damos a base deles. Né? Sem a gente, eles não eram advogados, eles não eram médicos, eles não eram nada. Né? Eles não seriam nada, na realidade. Né? Então, muitos países, por exemplo, o próprio, como vocês sabem disso, o próprio Japão, o imperador, a única pessoa que o imperador ele reverencia o professor, né? Enquanto os outros referenciam o imperador. Olha só, na realidade, como é que funciona, né, esse processo. E aí o professor em si, né, a nossa classe mesmo é complicada, né? É meio que desvalorizada, é meio que desunida, vamos dizer assim. Né? Então, a gente tem que começar a nos valorizar enquanto esse processo. Né? Nós merecemos sim ganhar mais, nós merecemos sim ser mais valorizados. Então, temos, na realidade, que ter consciência disso. Né? Porque sem nós, não teríamos país. E isso é muito importante. Vamos lá. Educação infantil, né? Categoria cognitiva. São os conhecimentos produzidos no brincar, direcionados ou livres. Né? Então, todo o processo cognitivo, né, são produzidos no processo do brincar. Olha só que legal, né, esse contexto aí. Vamos lá. Categoria psicomotora. São as ações desenvolvidas no brincar, né, que geram pensamentos e autonomia pela criança. Isso também é muito importante, né, saber, na realidade, dessas três categorias aí na educação. Cognitivo, psicomotora e afetiva. O que é afetiva? São os sentimentos, né, os valores gerados e compartilhados nesse processo de brincar. E aí, olhem só, né, eu vou jogar uma queimada com uma criança. E nessa brincadeira de queimada, né, ela não aceita perder, por exemplo. Ela fala assim que não quer perder, ela não vai perder, ela vai ficar lá, vai querer tentar jogar de novo, né? E aí, ó, como o jogo e o processo do brincar mexem, né, no processo da criança. Ela mexe tanto no afetivo, né? Ela vai começar a lidar com a sua afetividade mais atuante, ela vai começar a lidar com o processo psicomotor, então lateralidade, noção espacial, tá? A motricidade grossa, a motricidade fina dela, o processo motor dela vai ser atingido, a parte cognitiva, então seus pensamentos, né? A sua parte de raciocínio será submetida a esse processo do brincar, né? Será desenvolvida na realidade. E aí você pensa, né? Olha só, três itens, na realidade, primários que a brincadeira vem desenvolver, ou o jogo vem desenvolver. Né? Olha só que legal, na realidade, né? O brincar, né? O processo de brincar na educação, e para vocês terem uma noção de como somos importantes nesse processo, né? Desenvolve aí esses itens bem claramente. Né? E aí é por isso que, na realidade, quando vocês vão aplicar uma brincadeira, vocês têm que saber o porquê dessa brincadeira. Né? Aonde que entra, o que vai atingir o cognitivo, o psicomotor, o afetivo, o que essa brincadeira vai atingir? O que vocês querem, na realidade, desenvolver nessas crianças? Né? Às vezes eu tenho uma criança que ela não se dá muito bem com os coleguinhas. Né? Ela tem essa parte afetiva dela meio que complicada. Então, através das brincadeiras, eu consigo trabalhar o afetivo dessa criança. Né? Eu tenho uma outra criança que ela tem problema de lateralidade, né? De noção espacial. Né? E aí, com a brincadeira, eu consigo trabalhar esse processo, direita, esquerda, né? Centralização do corpo dela,
né? Então, eu consigo trabalhar esse processo, né? Como também consigo trabalhar alguns processos cognitivos nessa criança. Às vezes ela não guarda, ela não tem a habilidade, né, de guardar e receber informações, né? Então, eu trabalhando algumas brincadeiras, eu consigo fazer com que ela guarde. Tá? Deixa eu só trabalhar com vocês uma brincadeira cognitiva muito legal, né? Deixa eu só voltar aqui para a base e eu volto de novo para isso, para a gente terminar isso. Vocês estão vendo o meu fundo, correto? Meu plano de fundo. Eu vou melhorar no meu processo de afirmação. Vocês estão vendo meu plano de fundo. Então, eu vou fazer o seguinte com vocês. Eu vou se centrar em algo e eu quero saber se vocês... melhor ainda, eu vou melhorar isso. O nome dessa brincadeira é Vou à Lua. Vocês já viram falar dessa brincadeira? Nunca ouvi não falar. Não viram? Eu não. Então funciona assim essa brincadeira. Eu vou falar eu vou à Lua e eu vou escolher algo que tenha no meu plano de fundo e pode ser também na minha figura, indiferente. Tá? Então eu quero que vocês escolham alguma coisa e aí cada um de vocês vai falar um item. O próximo tem que repetir o que eu falei, colocar um item novo. O terceiro fala o que eu falei, o que o segundo falou e colocar um item novo. E assim vai embora. Tá? E aí, para que tudo fique legal, quem errar paga uma prenda. O que vocês acham? Olha, para ele. Se eu errar, eu vou botar para pegar uma prenda bem cabeluda, hein? Então, vamos lá? Posso começar? Pode. E aí vocês escolhem a próxima pessoa. Por ordem alfabética. Não. Eu vou escolher, e aí essa pessoa escolhe. Tá. Edi, escreve que eu leio, não tem problema. Tá? Pode ficar sossegado que eu leio aqui pra galera. Quem não conseguir falar, pode ficar sossegado, que eu leio que vocês... Coloca no chat, escreve lá, que eu leio. Tá? Vamos lá. Começa, hein? Vou à Lua e levo o fone de ouvido. Ingrid, vai lá. Vou à Lua e levo um fone de ouvido e um cavalo marinho. Tá. Era do meu painel, mas pode escolher o do teu, também não tem problema. Era do painel. Tá. Mas não tem problema. Escolhe no teu. Cada um escolhe no seu painel aí, para ficar mais fácil. Mas aí tem que repetir a frase inteira ou só vou à Lua? Não, tu fala o meu. Vou à Lua, levo o fone de ouvido e um cavalo marinho. Aí escolhi a Dai. Quem é a Dani? A Dai. Dai, vai, Dai. Peraí, Dai, que não tá escutando. Libera teu áudio. Vai, agora vai. Vou à Lua, levo um fone de ouvido, um cavalo marinho e um óculos. Fechou. Escolhe alguém. A Elizabeth. Beth, vai lá. Vou à Lua, levo meu fone de ouvido, um cavalo marinho, um óculos e um buquê de orquídea. Edilane. Nossa. Edi. Pode escrever. Só os itens que foi... A gente sabe que tu vai à Lua. Escreve os itens que foram pedidos. Espera aí que ela está escrevendo. Tá fácil. Tá fácil por enquanto, né? Ainda bem que Dai me escolheu logo. Não ia lembrar mais nada. Se tu esquecer, vai ter que pagar a prenda, tá ligada, né? Tá vendo? É
complicado, gente. E aí, Edi? Não! É só colocar os itens aí embaixo, dá para você escrever o que foi. São 1, 2, 3, são 4 itens, tá facinho. Olha, se errar, a Beth, que foi a última, vai pedir a sua prenda. Estamos esperando. Tic-tac, tic-tac. Tic-tac que ela já errou! Ela errou a ordem. Vamos repetir. Eu levava o fone. Ingrid levava o cavalo. Daiane levava o óculos. Beth levava o buquê de rosas. Orquídea, não foi? Orquídea. Ai, bota na prenda. Prenda para ele. Vamos lá. Ela. Beth, o que ela tem que fazer, Beth? Sorte dela que ela não está conseguindo aí falar senão eu ia mandar ela cantar um pedacinho de uma música, qualquer música, mas só para ela cantar. Mas ela pode escrever e pode fazer movimentos. Então, eu pedi para ela fazer uma mímica, já que a gente pode ver ela na tela do celular. Imitando um... Ai, Jesus. Imitando um coelhinho, só porque você tem um. Nossa, você tá gravando? Lembrando que a aula está sendo gravada, hein? Vamos lá. Vou começar mais uma, hein? Vou à lua e levo um quadro verde. Uma lousa verde. Vou à lua e levo uma lousa verde. Jennifer, você. Pode escrever, não tem problema. Vou à lua, levo quadro verde e um chocolate. Escolhe alguém. Quem não foi ainda? Adna. Vai lá, Adna. Pode escrever se não estiver falando. Calma aí. Vou à lua, levo uma lousa verde, um chocolate e uma camisa amarela. Legal. Escolhe alguém. Railma. Né? Vou à lua, vou levar uma lousa verde, um chocolate, uma camisa amarela. E o que mais? E o seu? E um carro. Um carro, tá. Escolhe alguém. Já foi todo mundo, não? A Priscila. Vai lá, Priscila, sua vez. Sabia que ela ia me chamar. Vou à lua, levo um quadro verde, um chocolate, uma blusa amarela, um carro e uma estante de livros. Escolhe outra pessoa. Deixa eu ver quem não foi. A Geusa. Vai lá, Geusa. Vou à lua, levo um quadro verde, um chocolate, uma camisa amarela, um carro, uma estante de livro e um guarda-chuva. Escolhe alguém, pode ser já o pessoal que não foi agora, vai. Já foi da outra vez. E agora, para ela treinar? Edi? Tadinha. Aê, Edi, é contigo, mulher. Ela escreveu, hein, que eu vi. Eu também, só ela? A Beth também, eu tô ligado, olha lá. Lousa verde. O chocolate. Camisa amarela. A estante de livros.
Já errou! Errou, pode pagar. Foi a Geusa, né, que foi por último. Geusa, qual é a prenda de Edir? Ai, Jesus. O que que ela pode fazer, né? Porque ela não pode falar, então ela só pode imitar. Ela pode mostrar pra gente, eu quero pode ser qualquer frase, uma frase pra turma, pro grupo, em Libras. Ai, ai, ai! Ela é boa. E aí, Edir? Ela falou que o vídeo dela tá devagar, tá? Mas dá pra ver assim. Faz de novo, não deu para ver o movimento inteiro. É que o vídeo dela tá devagar, gente. Ela comentou no chat. Ingrid, você tá o seu nome tá bem na frente da sua mão. Acho que se você ficar assim, ficaria melhor de visualizar. Vocês estão entendendo? Sim. Agora o professor traduz. Libras na minha área. Isso é da Paulinha. Valeu, Edir, valeu. Vamos lá. Só para a gente colocar, tá, nesse processo. Essa atividade que a gente fez agora é uma atividade cognitiva, né? Uma atividade de memorização. E isso é muito legal. Necessariamente, a gente não precisa ter, para vocês terem uma noção, né? Ter nada. Né? Vocês viram que só com o processo de observação, né, a criança ela já começa a desenvolver essa brincadeira. Né? E isso é um processo de memorização. Né? Isso é muito legal, um processo cognitivo da criança. Então, a gente tem nesse contexto, vocês terem uma noção, né, de como a brincadeira ela desenvolve aí nesse processo. Né? A gente brincando a gente pode brincar, por exemplo, com alfabeto. A gente pode colocar o alfabeto lá, e aí ela pode ver as letras. Ela fui à lua e levei a letra A. Fui à lua e levei a letra A e a letra C. Fui à lua e levei a letra A, a letra C e a letra D. E assim consequentemente. Né? Para vocês terem uma noção de como podemos desenvolver na criança e até brincadeiras para a alfabetização dessa criança. Né? Palavras, números. E aí é muito legal. Não precisa ter muita coisa para isso. Né? Só para vocês terem essa noção básica. Vamos voltar lá no nosso conteúdo. Bora, então voltamos aqui à parte cognitiva. Vamos passar para o próximo. Espaço para brincar. Né? Então a gente tem aqui, eu coloquei para vocês. Alô. Opa, alguém quer falar alguma coisa? Alô. Alguém tá no alô aí. Vamos embora. Acho que alguém entrou a mais aí. Vamos colocar para gente, então. Tá? Nesse contexto aí. Tá, Dai. Sossegado, pode ficar sossegado. Então, entrei aí, para vocês terem uma noção, né, espaço para brincar. Eu tenho o faz de conta, que é uma brinquedoteca, tá, gente? Uma brinquedoteca, é uma única brinquedoteca isso daqui. Tá? Então, ela foi dividida em 2 setores. O faz de conta, né, que é mais a
que tá difícil hoje. Teatralização, e eu tenho também os brinquedos livres, tá? Então, eu tenho duas partes aqui. Eu posso ter também dentro desse processo os brinquedos direcionados, né? Que pode ser brinquedo para alfabetização, para numerais e assim consequentemente. Tá? Então, é só para vocês terem uma noção aí da brinquedoteca. A nossa podia ser assim, né? É tão bonitinha essa brinquedoteca. Então, só para vocês terem uma noção aí desse processo. Tá? E aí, a gente está já quase finalizando, vamos lá. Oliveira 2001, né, nas atividades lúdicas, a criança desenvolve a habilidade de compreender regras sociais, relacionar-se dominando os próprios comportamentos, aprendendo a direcioná-lo a um propósito definido. Também o ato de brincar exerce um relevante papel na constituição do pensamento infantil. Né? Então, o Oliveira ele vem colocando muito disso, né? Que o brincar tem um grande propósito. Lembra dos três: cognitivo, psicomotor e afetiva? Né? Ele vem desenvolvendo muito na criança esses três processos. Né? A brincadeira leva à construção pela criança de situações imaginárias, onde objetos são usados como substitutos de outros, conforme a criança os emprega com gestos e falas adequadas. Ela examina as regras, na realidade, né? As regras embutidas no ato social. Né? Então, o que temos aqui nesse processo? Né? Segundo o autor, né, ela faz uma visualização muito grande, né, da brincadeira e do processo de teatralização. Né? Então, ela tem esse contexto muito desenvolvido. A brincadeira ela traz muito isso, né? Esse ato de teatralizar, né? De deixar as coisas do seu modo. Né? Ela faz com que tudo se direcione para o que ela tenha perto. Então, ela pode pegar, por exemplo, um pedaço de madeira e desenvolver como se fosse um microfone. Né? Ela vai cantar, então ela pega uma coisa, esse é um microfone. E ela canta, dança, né? E isso é o ato de brincar, né? Com o processo de teatralização. Construindo um olhar lúdico. Né? Então, dentro do processo lúdico, o que essa criança desenvolve? Isso é legal vocês terem até aí, tá, gente? Mas vai ter lá já tem na realidade, né? No slide, vocês não precisam copiar se não quiserem. Né? Então, o que eu tenho aí? Né? Eu tenho, primeiramente, tá? A criança ela desenvolve o processo de investigar. Né? Ela vai ver, ela vai como funciona isso, de que forma isso, essa brincadeira atua, né? Como eu posso modificar, como eu posso ver de forma diferente essa brincadeira. Né? Então, ela coloca aí o ato de investigar. Depois eu tenho, paralelo a ele, analisar. Então, a criança analisa esse processo. Tá? Ela tem o processo de desenvolver essa análise ou crítica ou emocional, tá? Sobre a atividade desenvolvida. Ela também tem o ato de pensar. Né? Ela vai pensar como que ela vai atuar nesse processo. Né? Então, eu tenho, na realidade, vários itens, né, dentro do processo lúdico. Ela tem o processo crítico, ela tem o processo de sugestão, o processo de transformação, né? O processo de agir. Olha só quanta coisa ela atua com o ato de brincar. Vocês já tinham tido essa noção dessa atuação desses 7 componentes no ato lúdico, por exemplo? A gente tem muito disso. Tá? E aí, dentro desse processo, né, eu também tenho o seguinte, eu tenho uma frasezinha aqui, de um autor,
Os professores falam sobre as brincadeiras e atividades lúdicas que compõem suas heranças culturais, do lugar em que viveram e das suas brincadeiras, das histórias que ouviram, dos momentos com os familiares e amigos, com muita alegria e satisfação, que isso facilita que transmitam com prazer às crianças, que valorizem e que mesmo que haja mais tempo, espaço para esse brincar, eles buscam recriá-las. O que acontece, né? Na realidade, o autor ele pede nesse processo lúdico, né? Que lembra que na realidade esse processo todo é o lúdico, é cultura lúdica, né? Então ele pede o quê? Que o professor ele relembre as suas brincadeiras para essas crianças, né? Fazendo com que ele traga o processo cultural, tá? Além disso, vai fazer com que essa criança tenha uma valorização do seu processo lúdico, porque vai ver que a brincadeira que aquele professor atuava, de que forma aquele professor brincava, tá? Então, você tem duas brincadeiras aí, dois desenhos, né? Uma feita por criança, outra tirada, né? Que é o pular corda, né? E aí dentro do processo de pular corda tem vários tipos de cantigas, né? E eu tenho lá a bolinha de gude. Eu não sei quem falou para mim que tem outro nome, né? O jogo de bolinha de gude. Alguém falou, dentro disso tem outro nome. Uma de vocês tinham falado que da onde veio o nome é diferente da bolinha de gude. Foi a Beth. Da onde eu vim também. É Bila que chama. Como, Beth? Desculpa. Não foi a Beth que falou, né? Não, sou eu, Priscila. Lá na minha cidade chama Bila. Bila? Eu não conhecia esse nome. Isso. Na minha cidade é Gude mesmo. Bila não conhecia, essa é nova. Né? E eu tenho por cima, para a gente terminar esse processo, eu tenho um resuminho básico. Tá? A cultura de um lugar recebe inúmeras influências. Né? Portanto, várias formas de abordagem sobre ela. Né? Então, olha só a bolinha de gude mesmo. Né? Um lugar chama de um jeito, outra de outro. Às vezes o modo de brincar também se difere de uma região para outra. Né? Então, isso muda muito. A escola deve dar sentido às falas e costumes dos indivíduos. Né? Então, a criança, por exemplo, nós temos que atuar com esse processo de criatividade da criança. O que ela está pensando? O que ela, na realidade, tende a sugerir? Às vezes ela fala, professor, olha, essa brincadeira eu não consigo fazer. Mas se eu fizer desse jeito, eu até possa conseguir. Né? A gente tem que dar esse sentido de voz a essa criança. As vivências lúdicas dos professores auxiliam em sua formação. Né? Então, o que vocês vivenciam, o brincar, pular uma corda, jogar uma amarelinha, isso vai ajudar vocês e muito no processo de aplicação dessa atividade com essas crianças. Por isso que é legal vocês fazerem e atuarem nesse processo. Né? Igual essa brincadeira que a gente fez agora do voo à lua. Né? É legal, todo mundo brincou, e aí, a partir desse momento, vocês guardam essa informação, vocês conseguem passar essa informação com mais facilidade. E isso também visualiza para a criança do mesmo jeito. Ela absorve essa informação e ela consegue transmitir para os seus amiguinhos com mais facilidade. Tá? As brincadeiras mantêm vivas as raízes culturais dos professores. Olha só que, na realidade, contexto legal. Né? Então, quando eu brinco com o meu aluno, e eu brinco daquilo que eu brincava quando criança, na realidade, eu resgato essa brincadeira, né? E eu acabo relembrando esse processo de cultura, né? de brincadeira antiga, né? Com mais facilidade. E aí tem um último itemzinho aí, né? A cultura dos professores auxilia no planejamento educacional, visando a formação integral do indivíduo, porque imprime sua personalidade e sua atuação profissional. Na realidade, essa aula de hoje não foi nem tanto, né, para o processo lúdico da criança, mas sim para o processo lúdico de vocês, né, para lembrar vocês que a cultura das brincadeiras que vocês tinham lá atrás, né, elas têm uma vivência diferente. Né? Passar para os alunos de vocês esse tipo de
de brincadeira, esse tipo de jogo, né, traz para vocês várias vantagens, né, para eles também, mas para vocês primariamente. Então, isso é muito importante para vocês, tá? Essa vivência das suas brincadeiras. Na realidade, voltar a ser criança, né, é um contexto importante para vocês. Né? Como eu vou passar para uma criança algumas coisas, né, algumas vivências, se eu não lembro mais como ser criança? Então, isso é muito importante. Tem gente que eu sei que na sala é muito criança, né? Eu digo criança no sentido de brincar, de bagunçar, né? Mas o contexto primário é esse. É a gente deixar um pouquinho esse lado nosso sério e começar a ver como o nosso lado criança. Porque quando a gente tem essa vivência, essa visão da criança, a criança, quanto menor, vocês sabem disso, é um ser puro. Né? Então, o que ela fala, o que ela vivencia naquele momento, é o que é para ela, é o que aquilo para ela significa. Né? E aí eu tenho, por exemplo, eu estava vendo um menino de 7 anos, e aí tinha um senhor brincando com ele, né, falando palhaçada com ele. Aí ele olhou pro rosto do senhor, falou assim, da onde ele tirou essa sacada eu não sei ainda. Ele falou assim, você já tomou seu remedinho hoje? Pelo jeito você não tomou seu remedinho. Não é que tinha 7 anos. Né? Ele, na realidade, acabou perdendo esse lado lúdico dele. Né? Por quê? Porque os pais... vocês entenderam do remedinho, né? O que ele coloca para o senhor? Que ele está ficando louco. Né? Então o senhor começa a brincar, a fazer aquelas palhaçadas, né, de crianças, começa a atuar de forma com ele, né? Como criança, ele para, olha e ele age como adulto. Né? Porque na realidade é a forma que agem com ele. Né? Quantas crianças vocês já não viram de posicionamento de adulto, assim, o jeito, a forma de falar, né? Elas não são mais crianças, elas estão agindo como adultos, e isso é um contexto errado, né? Ela perde sua criatividade, né? Do que a aula que a gente viu hoje, né? Ela perde sua criatividade, ela perde o conceito de ser ela, né? E ela acaba sendo outra pessoa. Não sei se vocês já vivenciaram alguma coisa assim, já viram alguma criança que age como adulto? Vocês já viram algumas crianças assim? Eu já, na minha família mesmo, tinha uma criança, hoje não, porque ela cresceu, né? Ela tem acho que 12, 13 anos, não sei. Mas quando ela era criança, agia como adulto, se comportava como adulto. Tipo, eu ia brincar com ela, ela nem queria, tinha vergonha, tudo para ela era vergonha. Vinha com esse negócio de dar conselho, aqueles conselhos que a gente nem sabia de onde ela tirava aquelas palavras. Eu falei, menina, tá bom de você ser criança, você tá sendo uma adulta, você tá perdendo sua infância. E ela tinha vergonha de tudo, não brincava com nada, levava uma vida totalmente uma vida adulta. Uma menina nova, criança, mas com uma personalidade de adulto. Bem... Pode falar. Complicado. Não, sim, e é verdade. Né? Por quê? Porque ela deixa de ser quem é. Deixa de ser quem é, realmente. Né? Ela começa a vivenciar quem está do lado dela, que são os adultos. Né? A criança, quando convive muito com adulto, e adulto com idades, assim, tipo vô, né? É um adulto com idade mais avançada, ela começa a absorver esse contexto do adulto. Né? E deixa de ser criança. Né? Por exemplo, quantos de vocês que têm filhos, ou que têm sobrinhos, ou que seja, já falaram para uma criança, por exemplo, tem uma árvore, vamos subir na árvore. Né? Aí ela olha para sua cara e fala assim, meu, você é louco? Vou subir em árvore, eu vou me machucar, não vou fazer um negócio desse. Né? Coisas que vocês faziam, né? Se penduravam em árvore, pulava cerca, se machucava. Hoje, por exemplo, quando uma criança se machuca, né, ela faz um enxame para isso. Né? Antigamente você se ralava todo,
o sangue saindo para tudo quanto era lado, não estava nem aí. Né? Você queria mais era brincar. Né? Hoje não, hoje qualquer negocinho a criança já está toda molenga, toda cheia de não me toque. Né? O jeito de falar delas, né? Até porque assim, a gente também não pode deixar de mão o nosso processo evolutivo. Né? A criança, na realidade, ela também sofre um processo evolutivo do que éramos antes. Mas cabe a nós resgatar essas brincadeiras, né? Passar para ela as formas de brincar, de que forma brincar, como brincar. Né? E isso é muito importante, porque nós nós não fazemos isso na realidade. Né? A Edi colocou aqui, ó, falei esses dias sobre isso no trabalho, né, no estágio. Não via criança ralada. Mas é mesmo, Edi. Né? Antigamente, nós se machucávamos todo. Aí não estava nem aí. A mãe falava... E detalhe, né? Quando se machucava, era aquele mentiolate que ardia. Né? Que a mãe vinha, passava e ardia tudo. Né? Era uma beleza isso. Então, a Edith tem falando aqui também. Ó. Eu vivia arrebentada. Caía, ralava, levantava e ia brincar de novo. Mas é isso mesmo. Né? Hoje, a criança dá uma raladinha, fica com um bico desse tamanho, não quer brincar. Ah, não vou mais. Vamos brincar. Não, vai me machucar, não quero mais. Né? Assim, a gente fazia muitas coisas. Né? Hoje, por exemplo, eu conheço várias crianças que têm 10, 11 anos e não sabem andar de bicicleta. Isso porque tem bicicleta. Se não tivesse, era uma coisa. Tem bicicleta e não sabe andar. Né? Você fala, coloca a rodinha. Não, vou me machucar. Né? Vou andar de novo, vai me machucar. Não quero andar de bicicleta, vai me machucar. É bem desse jeito mesmo. Né? Tem bem esse contexto. Gente, pergunta. Vocês querem perguntar alguma coisa? Perguntem agora, se calem para sempre. Não? Sim, talvez, quem sabe. Não? Então tá. Deixa eu falar. Semana que vem, ó, gente, não esqueci, hein? Tem gente me devendo as brincadeiras. Só foram 3 que passaram na atividade. Na semana que vem, eu vou cobrar essas brincadeiras, só lembrando vocês. E eu venho com vocês com a psicomotricidade. Tá? Porque tanto que a gente falou do lúdico, do cognitivo, tá? E do afetivo. Eu vou trabalhar um pouquinho de cima da psicomotricidade na semana que vem. Só para avisar. E avisá-lo, né? Que é o Lucas que está no meio também. Então, a aula de hoje foi sobre cultura e ludicidade. A aula que vem é sobre psicomotricidade. Alguma pergunta, gente? Falem agora ou se calem para sempre. Não? Então, bom descanso a todos. Tá? Na semana que vem, de novo, estaremos no mesmo bate-horário. Tchau, tchau para vocês e bom descanso, tá, gente? Tchau, Pro. Tchau, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Tchau, boa A noite. dinâmica lá na semana que vem, além daqui o pessoal vai apresentar, viu? Eu vou cobrar essa galera. Eu vou cobrar. Pode Não, ficar... professor, eu estou dizendo, além do que o pessoal vai apresentar, traz uma sua também. Eu tô trazendo direto. Mas eu vou trazer, com certeza. Marque essas brincadeiras num caderno, lembra que eu falei? Marque essas brincadeiras num caderno. Porque eu sei que vocês também não têm a cabeça, uma memória de, né, todas essas brincadeiras, guardar tudo isso. Marquem no caderno, esquema bonitinho, caderno de jogos e brincadeiras, e coloquem lá porque é legal. Tchau para todas, bom descanso, bom final de semana, bom feriado, né? Porque segunda-feira vocês não têm aula, olha só que legal. Bom feriado para vocês. Tchau.